Anatomia e Fisiologia Humana, aula 3, a pele. Esta imagem mostra a pele com as 3 camadas que a compõem: epiderme, derme, subcutâneo, também conhecido como hipoderme, e todas as estruturas que compõem a pele. Funções da pele: recobrir a superfície do corpo como envoltório protetor. Na imagem a gente vê o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento e compõe a camada mais superficial da nossa pele. Participar do equilíbrio térmico através de sua rede de capilares e da excreção de suor, ou seja, nossos vasos sanguíneos da pele, os capilares da pele, ora ficam dilatados, ora ficam bem apertados para poder eliminar ou guardar calor no nosso organismo. O suor, a eliminação de suor, faz o esfriamento da pele para que a temperatura fique mais baixa. Proteger o organismo contra as agressões térmicas e a penetração de micro-organismos. Então, a pele é uma barreira que impede que micro-organismos tenham acesso ao corpo humano. Ser responsável pela sensibilidade superficial do corpo através das terminações nervosas. Na pele está o sentido do tato, assim como a sensação de calor, de frio, de pressão. Então, nós temos uma terminação nervosa específica para cada tipo de sensibilidade que a pele tem. Eliminar substâncias tóxicas e residuais através do suor e do sebo. Glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas eliminam essas substâncias residuais presentes na nossa pele. Armazenar gordura e outros componentes do metabolismo na camada subcutânea, também conhecida como hipoderme. É lá que está a nossa reserva de gordura do organismo. Sintetizar, produzir a vitamina D pela utilização dos raios ultravioletas do sol. Então, a pele armazena a vitamina D, mas pela incidência da luz solar, essa vitamina D sofre um processo de metabolismo, de transformação. Camadas da pele: epiderme, derme e hipoderme ou subcutâneo. Esta imagem mostra as 3 camadas. A epiderme é a camada mais externa e, portanto, mais superficial da pele. Logo abaixo dela está a derme e abaixo da derme está o tecido subcutâneo, também conhecido como hipoderme. Epiderme: camada mais superficial da pele, composta por células epiteliais pavimentosas estratificadas. Significa que são células bastante finas, achatadas, dispostas em várias camadas. No caso da epiderme, a gente vai ver que são 5 camadas. Característica: todo tecido epitelial é avascular. Portanto, a epiderme também é avascular, o que significa que ela não tem vasos sanguíneos. Então, ela tem que ser extremamente fina para ser alimentada pelo tecido que está logo embaixo, que é a derme, que é tecido conjuntivo. Função da nossa epiderme: recobrir a superfície do corpo como um envoltório protetor, portanto, função de proteção e revestimento, que é a função de todo o tecido epitelial. Esta imagem mostra que a epiderme ela está muito aderida à derme, A derme tem na sua camada superficial umas elevações, umas reentrâncias, de modo que a derme se une à epiderme de maneira muito fixa, muito íntima, para poder alimentar a epiderme. A epiderme
É formada por tecido epitelial estratificado. São estratos da epiderme: estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinhoso e estrato germinativo. Esta imagem mostra os estratos da epiderme. O estrato mais superficial, estrato córneo. Logo abaixo dele vem um estrato lúcido, bem pequeno, bem estreito. Logo depois o estrato granuloso, não tem também grande dimensão. O estrato espinhoso, bastante espesso, né? Bastante grosso. E o estrato basal, também chamado de estrato germinativo. Uma imagem semelhante à anterior, mostrando os estratos da epiderme: estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinhoso e estrato germinativo. É o estrato germinativo que está em contato muito próximo com a derme. Estrato córneo, células achatadas, porque são células pavimentosas, mortas, que se assemelham a escamas, preenchidas com uma proteína chamada queratina. Queratina é a proteína de revestimento. Ela está na camada mais superficial da epiderme e ela impermeabiliza a nossa pele. Esta imagem enfatiza o estrato córneo, mostrando que é o estrato onde as células estão mortas. Por quê? Porque elas estão muito afastadas da derme e, portanto, não estão recebendo vascularização, né? A epiderme é tecido epitelial e a gente aprendeu que tecido epitelial é avascular. Estrato lúcido não é visualizada em peles pouco espessa, pouco grossa. Possui células achatadas, células pavimentosas, portanto, mortas ou em degeneração. Por quê? Assim como o estrato córneo, a camada lúcida, o estrato lúcido também está bastante afastado da vascularização da derme. Estrato granuloso possui células achatadas, cheias de grânulos, por isso esse nome, né? Estrato granuloso. As células não estão mortas, porque diferente do estrato córneo e do estrato lúcido, o estrato granuloso está mais próximo da derme, portanto recebe a vascularização da derme. Estrato espinhoso, várias fileiras de células espinhosas com forma poliédrica. Então, um extrato grosso que tem células, né, com formato bem característico. O extrato germinativo, como o próprio nome diz, germinar é nascer, é a camada mais profunda e mais importante que contém células capazes de sofrer divisão. Esse extrato dá origem a todas as outras camadas da epiderme, a todos os outros estratos. Nele se localizam os melanócitos, que produzem um pigmento chamado melanina. Esta imagem mostra a diferença entre o estrato córneo, que é o primeiro, é o mais superficial, e o extrato germinativo, está aqui descrito como nova camada de pele. Qual é a diferença básica entre os dois? O extrato córneo está muito afastado da derme, portanto não recebe vasos sanguíneos, não recebe vascularização, não recebe alimentação vinda da derme. O extrato germinativo, como o próprio nome diz, tem células que estão sempre nascendo, estão sempre germinando, em função de quê? É o extrato da epiderme que está em contato com a derme. Portanto, recebe todos os nutrientes vindo da derme. Esta imagem mostra o extrato germinativo, que fica em contato direto com a derme, portanto, recebe os vasos sanguíneos da derme. E nesse extrato existem células especiais chamadas de melanócitos. Elas produzem um pigmento chamado melanina, que dá coloração à pele, aos pelos e aos cabelos. Derme.
Composição da derme: tecido conjuntivo contendo fibras colágenas, elásticas, além de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Característica da derme: como ela é formada por tecido conjuntivo, ela é altamente vascularizada. Função da derme: nutrir a epiderme através de sua rede de capilares. Esta imagem mostra parte dos componentes da derme: folículos pilosos, glândulas sebáceas acopladas, coladas aos folículos pilosos e glândulas sudoríparas. Hipoderme ou subcutâneo: composição da hipoderme: tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e tecido adiposo, tecido gorduroso. Função: liga a derme às estruturas subjacentes. O que é subjacente? O que está abaixo da pele, abaixo da hipoderme, que seria o músculo e logo depois do músculo, o osso. A imagem destaca principalmente a hipoderme, a camada gordurosa, também chamada de hipoderme. Anexos da pele: unhas, pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Unhas são estruturas achatadas, elásticas, de textura córnea, aplicadas sobre a superfície dorsal das falanges distais. Então, no desenho a gente vê que na extremidade dos nossos dedos, chamada de falange distal, nós temos a unha e que ela é uma estrutura córnea, ou seja, ela é uma estrutura morta. Para que serve unha? Para proteger as extremidades. Pelos recobrem grande parte da pele. Sua coloração varia de acordo com a quantidade de pigmento existente, a melanina. A raiz do pelo aloja-se um tubo situado na derme ou na hipoderme, denominado folículo piloso. Esta figura mostra que os folículos pilosos, eles alojam o pelo e, portanto, o pelo ele está muito profundo na nossa pele. O que a gente vê na extremidade, o que a gente vê na epiderme é apenas uma parte do pelo. A raiz dele está profundamente alojada na derme, muitas vezes até na hipoderme. Glândulas sebáceas geralmente surgem das paredes dos folículos pilosos e produzem o sebo, uma substância oleosa cuja função é manter a elasticidade e a oleosidade dos pelos e da pele. Esta imagem mostra uma glândula sebácea. Normalmente ela está acoplada, ela está unida ao folículo piloso e ela aproveita a saída do pelo para eliminar também a sua substância, conhecida como sebo. Glândulas sudoríparas, localizadas em toda a superfície do corpo, principalmente na palma das mãos e na planta dos pés, secretam o suor, que é um líquido composto por água e sais minerais. Esta imagem mostra a glândula sudorípara, localizada na derme. Ela produz e libera um líquido conhecido como suor. A quantidade de suor a ser eliminada pelo organismo irá depender das necessidades para manter o equilíbrio térmico através da evaporação de água, regular o metabolismo hídrico e inorgânico, proteger a pele contra agressões microbianas, juntamente com o sebo. O que isso quer dizer? Que a eliminação do suor vai depender de algumas condições do organismo. Dias quentes, precisamos suar mais para perder calor. Dias frios, normalmente não suamos muito. Manter o equilíbrio hídrico, ou seja, a necessidade do organismo de perder mais água.
E o fato de nossa pele estar liberando suor e liberando sebo dificulta a adesão de micro-organismos que tentam entrar no nosso corpo. Esta imagem mostra uma glândula sudorípara localizada na derme, algumas na hipoderme, produzindo e liberando suor na superfície da epiderme. Exercício de fixação. São 10 perguntas relacionadas com os temas, com os assuntos que a gente acabou de estudar.